hoje nossa aula vai ser sobre segurança alimentar, né? Dando assim uma leve continuidade em relação à aula anterior, nós vamos falar alguns conceitos de segurança alimentar, certo? Então, professora formadora, professora Ângela, professora assistente, professora Sabrina. Só que nós vamos fazer um belo enfoque aos quais nós vamos fazer algumas recordações e até de algumas aulas também, não é, professora? Isso. Então, um dos nossos objetivos, compreender o significado de SAM. Vocês viram na aula anterior o que é SAM. Então, SAM, segurança alimentar e nutricional, certo? Outro, compreender a SAM, ou seja, segurança alimentar e nutricional, como direito de todos ao acesso regular e permanente aos alimentos de qualidade. E outra, isso aqui envolve bem o nosso técnico, o nosso futuro técnico. Participar ou criar ações que visem o direito humano à alimentação adequada dentro da comunidade escolar. Lembrando que você é um protagonista, exerce um papel fundamental dentro do contexto escolar. Só que antes de iniciarmos, nós vamos fazer aquela retrospectivazinha de algumas aulas anteriores. Então, antes de iniciarmos a questão de Lausanne, que é a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, e Segurança Alimentar e Nutricional, nós vamos falar aqui do conceito de alimentação, que está relacionada com a produção de alimentos e a disponibilidade e até mesmo o igual acesso aos alimentos pela população e a capacidade de saciar a fome do indivíduo. Lembrando que essa questão da alimentação, ela é um ato voluntário. A senhora lembra, professora, das primeiras unidades aos quais foram abordados aqui o tema alimentação? Isso mesmo. Lá nas primeiras unidades a gente teve, né, a oportunidade de conhecer o que seria alimentação, né, como seria composta uma alimentação saudável, né? Isso. Essa questão aqui, né? Ó, a diferença entre alimentação e nutrição. Então, a alimentação, ela vem de um ato voluntário, ou seja, eu posso escolher o que comer, quando comer, não é verdade? Isso, quando sentimos vontade, né, nós temos a oportunidade de selecionar os alimentos que vão compor a nossa alimentação diária. Certo? E a nutrição, veja bem, ela está relacionada a escolhas por alimentos saudáveis, ao preparo adequado, para preservar as características nutricionais e as condições de saúde, higiene e vida para melhor garantir a utilização dos alimentos em termos biológicos e sociais. Então, a partir do momento que eu escolho os meus alimentos e que eu faço a ingestão desse alimento, já não compete mais a mim fazer esses em questão de termos biológicos, essa absorção, ou seja, é um ato involuntário, ela não depende de mim e sim do meu organismo. Então, nós vamos ver como que aconteceu esse surgimento dessa questão de lei de alimentação nutricional, segurança alimentar e nutricional, como isso começou a ser abordado aqui. Foi devido à falta de disponibilidade e de acesso à alimentação por parte da população brasileira que começou a ser discutido, olha só, na década de 40 começou a ser discutida essa questão de segurança alimentar e nutricional. Então, nessa época, surgiram alguns programas assistenciais e de doação de alimentos que eles visavam diminuir a fome e a desnutrição no país. Até então, naquela época, professora, tinha bastante essa questão da desnutrição, não é verdade? Isso mesmo, e isso, né, como vocês tiveram a oportunidade de conhecer na aula passada, seria uma prática assistencialista, em que as políticas, elas cuidavam de tratar o problema, ou o problema, na verdade, né, e não focava na causa. Na causa.
Então, não havia aquele enfoque específico que levasse em conta, olha só, as características da qualidade dos alimentos, não é? Então, aí que veio a garantia da alimentação completa, incluindo conceitos mais abrangentes, acabou ficando em segundo plano. O primeiro era a garantia de que a fome biológica fosse saciada. Então, essa questão da qualidade já ficou depois. O que eles queriam no momento era saciar. Não é isso? Suprir, né, a necessidade, né, das pessoas. É isso, do organismo. Então, foi a partir da década de 90 que a questão do acesso dos alimentos de qualidade, ele tomou conta do cenário de discussão no país, surgindo assim ações mais estruturadas. Olha aqui, ações mais estruturadas. Essas ações, elas visaram o estabelecimento de parcerias, olha só, parcerias entre governos e produtores rurais, a questão do mapeamento de algumas regiões mais carentes do Brasil e a elaboração de estratégias que atingiriam essas regiões mais carentes, né? Então, o estabelecimento de forma de controle e fiscalização dos recursos destinados aos programas. Então, essas ações, elas visavam o estabelecimento de parcerias entre os governos e os produtores rurais. Já em 2006, com a sanção da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, a LOSAN, que vocês puderam ter oportunidade de conhecer, foi na aula anterior, pelo presidente da República, houve uma busca da melhoria do perfil nutricional da população brasileira, o aumento da frequência e a melhoria do desempenho escolar das nossas crianças. Vocês verificaram, não foi, professora, na aula anterior, a questão da LOSAN, essa criação, né? Como foi feita a criação, como ela atua, né? Isso. Então, esse fato, ele pode ser considerado como um novo marco legal, olha só, um marco legal, ou seja, agora o acesso à alimentação adequada, ele é um direito garantido por lei, não simplesmente dizer que eu tenho que alimentar. Esse direito à alimentação adequada, de qualidade, é um direito adquirido em lei, não é? Isso, bem importante isso. Então, toda essa legislação, ela teve seu embasamento no direito humano à alimentação adequada, que vocês também verificaram na aula anterior, né? Através da Declaração dos Direitos Humanos, né? Que segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, o direito à alimentação adequada, ele é um direito humano inerente a todas as pessoas. Então, elas têm o direito, pelo simples fato de nascerem, elas já têm esse direito. Então, o que inclui esse direito? Ele inclui o acesso regular, permanente e irrestrito, quer diretamente ou por meio de aquisições financeiras, a alimentos seguros e saudáveis. Veja bem, alimentos seguros e saudáveis, esses alimentos em quantidade e qualidade adequados e suficientes, correspondentes às tradições culturais do seu povo, que garantam uma vida livre do medo, uma vida digna e plena em suas dimensões físicas, mental, individual e coletiva. Professora, nós temos alguma interação, algum questionamento? Não, todo mundo prestando atenção na aula. Todo mundo quietinho, prestando atenção. Então, olha só
esse direito inclui tudo isso aqui, gente. Então, o conceito de SAM, ele simplesmente foi aprovado justamente na segunda Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi realizada em Olinda, em 2014. Também vocês falaram da questão das consecutivas conferências que ocorreram, não é? Isso mesmo, falamos superficialmente, né? E hoje nós vamos, nessa aula, aprender mais aprofundamente. Profundo, né? Isso. Então, falando em segunda conferência e tal, nós questionamos aqui, o que é segurança alimentar e nutricional, não é, professora? Isso, para você, o que seria segurança alimentar nutricional? Será que você pratica ela na escola? Isso é verdade, um bom questionamento. Então, olha só, o conceito diz aqui que é a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente aos alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso às outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural também, econômica e socialmente sustentável. Olha só, práticas alimentares promotoras de saúde. E isso também nós vamos verificar, né, mais para frente, e podemos levar isso aqui, é uma coisa que a gente tem dentro do contexto escolar. Você será que faz alguma ação, né, alguma ação promotora de saúde? A sua escola tem? Depois você vai poder me responder. Então, todas as pessoas, elas têm um direito a uma alimentação saudável e acessível de qualidade em quantidade suficiente, de modo permanente. Então, a isso nós chamamos de segurança alimentar e nutricional. Então, esse conceito aqui bem mais simplificado para você não esquecer. Você pode deixar copiadinho aí no seu caderno, que isso aqui ele sempre vai andar com você. Esse conceito tem sempre que andar com você. Por quê? Porque você é um educador, você prepara a alimentação, você com certeza deve receber aquele alimento que chega, você armazena, você vai higienizar, você vai preparar, você vai porcionar, você vai servir. Então, veja bem todos esses passos, todos esses procedimentos que você realiza todos os dias. Isso aí inclui esse conceito aqui, muito importante, tá? Então, essa segurança, ela deve ser totalmente baseada em práticas alimentares promotoras da saúde, sem comprometer as outras necessidades essenciais. Dentro do contexto escolar, essas palavras promotoras de saúde, elas são de suma importância. Por quê? Porque nós, comunidade escolar, temos uma obrigação, nós temos um compromisso de facilitar isso aqui para o aluno, promover ações de saúde, ações promotoras de saúde. Como? Através de algumas intervenções, através de algumas atividades, informações, tudo que às vezes você pode até fazer e que talvez você ainda não se deu conta, ainda não conseguiu ligar uma coisa com a outra. Sim, nós falamos de segurança alimentar e nutricional, que é a garantia, né, ao acesso com alimentos de qualidade, né, em quantidade suficiente para suprir as necessidades nutricionais da pessoa. E voltando para o contexto escolar, essa necessidade ela tem que ser suprida no momento, no período em que ele se encontra na escola, dentro do contexto escolar. Por quê? Para que ele possa desenvolver todas as suas atividades de aprendizado, que ele possa ter um desenvolvimento cognitivo, social, que ele possa brincar, interagir. E falando o oposto de segurança alimentar, nós temos totalmente o oposto de SAM, que seria o quê? Insegurança. Também falaram, não é, professora? O oposto de segurança alimentar é a insegurança, não é isso? Isso mesmo. Para você aí,
O que seria insegurança alimentar, né? O que você entende por esse termo? Então vamos aprender agora. Então, insegurança vai ser uma situação que indica quais os problemas ou dificuldades que impedem as pessoas de se alimentarem de maneira adequada e saudável. E isso dentro do contexto escolar nós não queremos. Por quê? Porque nós temos a obrigação, nós temos o dever, e você como futuro técnico tem essa responsabilidade de ofertar um alimento. Então a criança, quando ela vai para a escola, ela tem essa certeza de que lá vai ter um lanchinho, vai ter uma refeição mais elaborada, uma refeição mais preparada, para ofertar para o aluno e que ele possa se alimentar e desenvolver todas as suas atividades nesse período, né? Então, como que pode ocorrer essa situação de insegurança? Ela pode ocorrer por diversos motivos, como por exemplo, quando o preço dos alimentos eles estão acima do que o salário pode pagar. Pode também acontecer dos alimentos disponíveis estarem contaminados por agrotóxicos ou mal conservados ou serem inseguros por conter na sua elaboração produtos nocivos à saúde. É aí onde nós falamos de boas práticas. Boas práticas é igual a SAN, Segurança Alimentar e Nutricional. Por isso que é importante você, técnico, desenvolver todos os procedimentos em relação às boas práticas para favorecer essa segurança alimentar. Então, desde o recebimento do alimento, ou seja, você recebeu o alimento, você viu que aquele alimento ele não está com prazo de validade, ele não está em condições realmente saudáveis para o consumo, você devolve. Por quê? Porque isso você está fazendo um controle de qualidade, uma segurança alimentar e nutricional. E o armazenamento, né, o pré-preparo, as condições suas de higiene pessoal são muito importantes para evitar essa questão também dessa insegurança, certo? Você também não deixando faltar, você vendo, cumprindo o cardápio. O cardápio de amanhã vai ser, vamos supor, uma salada, feijão, arroz e um bife. Então eu tenho todos esses componentes, eu tenho todos esses alimentos, então eu vou poder ofertar todo esse cardápio completo. E também é uma forma de você fazer cumprir, é uma forma de você evitar essa questão da insegurança, né? Ocorre também quando os alimentos disponíveis, eles não são adequados aos hábitos e à cultura alimentar ou regional, ou quando são produzidos de maneira nociva ao meio ambiente, colocando em risco o futuro do solo, das florestas, das águas e, consequentemente, a vida e a saúde de todos. É por isso que nós temos a questão da agricultura familiar e se prioriza os alimentos agroecológicos e os orgânicos, não é, professora? Aqui nós também temos essa preocupação e responsabilidade com o meio ambiente e com o solo, não é? Pois é, a preocupação da não utilização de agrotóxico, né? Isso. Já que o Brasil é um país que utiliza muito agrotóxico, muitos adubos químicos que acaba contaminando o solo, né? E os animais que vivem ali no meio ambiente. Então, temos que nos preocupar com o presente, né? E principalmente com as gerações futuras, né? É verdade. E lembrando que a escola, ela é um ambiente super favorável para você começar essa mudança, né? Esses novos conceitos, né? Essa responsabilidade comigo, com o próximo, com o ambiente em que eu estou, não é? Com certeza. Então, a segurança alimentar e nutricional, ela é um direito de todo brasileiro e nela ressalta-se que as particularidades e as características culturais de cada região devem ser respeitadas. É por isso que
nós falamos a questão, você técnico tem uma responsabilidade, você é um educador, você é um facilitador, você também pode participar nas sugestões de cardápios. Por quê? Nós falamos em muitas aulas anteriores a questão de priorizar os alimentos regionais, então a gente facilitar essa questão da aceitação dos alimentos, das preparações por parte dos alunos. Então, você priorizar esses hábitos alimentares regionais, favorecer a agricultura local, tudo isso facilita. E é uma forma de respeito. Além disso, é dever do poder público respeitar, olha só, promover, informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a realização desse direito humano à alimentação adequada, bem como garantir as ações para que ele seja concretizado. Então, esse direito humano à alimentação adequada para que ele seja garantido. Então, dentro do contexto escolar, nosso curso Técnico em Alimentação Escolar, PENAI, ele garante esse acesso, não é, professora? Isso, além de ser previsto, né, em lei o direito à alimentação, temos também que ter meios para praticar, né, e através das políticas que o governo disponibiliza, que a gente pratique e promove a alimentação saudável. Isso. Então, o conceito de alimentação adequada, ele envolve todos os nutrientes necessários ao indivíduo. Isso também nós já reprisamos, né, professora? Alimentação adequada, alimentação saudável, mais colorida, envolve uma variedade imensa de nutrientes e, obviamente, vai ser igual no finalzinho, saúde, não é isso? Com certeza. Então, nutrientes necessários ao indivíduo, sendo que as condições sociais, econômicas, culturais, climáticas, ecológicas, elas também fazem parte deste conceito. Então, dessa forma, as relações entre comer e o meio ambiente, elas devem ser trabalhadas em conjunto a fim de se atingir objetivos ideológicos do direito humano à alimentação adequada, ou seja, para que ele seja cumprido. Dentro do contexto escolar, também nós podemos fazer isso, cada um fazendo sua parte, obviamente, nunca vai faltar. Então, baseado nesse princípio ideológico, a Lausanne, que é a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, ela se fundamenta no conceito, veja bem, no conceito e na prática da agricultura familiar e sustentável. E a agricultura, o que seria a agricultura familiar? É quando um grupo familiar de produtores agrícolas, ele realiza de forma participativa todo o processo produtivo, desde a escolha da cultura, a diversificação, o tipo de plantio, até o escoamento da produção de alimentos. Então, com a agricultura familiar, ela veio fortalecer mais esse programa do PENAI, porque é uma oferta de alimentos naturais, alimentos saudáveis para colaborar com o desenvolvimento dos nossos alunos, não é? Isso mesmo, e além disso é uma prática ecologicamente sustentável, né? Que não agride o meio ambiente, né? É verdade. É uma prática, é uma agricultura tradicional, não é uma agricultura moderna, né? Que a agricultura moderna tem o uso de pesticidas, né? Químicos, já a agricultura familiar é mais natural, digamos assim. Para facilitar o entendimento, né? Então, essa forma de cooperativa, ela propicia melhores condições de vida no campo, melhora o convívio familiar, pois permite maior proximidade com os filhos, ou seja, preserva o meio ambiente e, olha, a biodiversidade, além de resgatar, olha aqui, professora, formas tradicionais de cultivo. Sem contar que garante, querendo ou não, aquele sustento para o agricultor, não é? Isso, ele tem a certeza
que ele produziu, ele vende, então ele vai ter o retorno, não é verdade? Então, dessa forma, ela agrega, olha só, o que ela agrega? O valor social dos agricultores, a qualidade dos produtos. Por quê? Porque você também é responsável por questão dessa qualidade, né? Então você, quando recebeu esse alimento, viu que ele não está atendendo à necessidade nutricional, você pode deixá-lo, pedir que seja trocado, porque a alimentação das nossas crianças, ela deve ter qualidade. Então, a sua importância é ainda maior, considerando-se que cria oportunidades de trabalho local, reduzindo o êxodo rural, ou seja, aquela saída do agricultor do campo para a cidade. E chegando aqui na cidade, o que ele ia fazer? Iria plantar, e agora é difícil, né? Pois é, a questão que passamos atualmente, né? Que as pessoas estão saindo do campo, se distanciando e vivendo mais na cidade. Então essa prática reduz, né, o êxodo rural. O êxodo e a questão do emprego, né? Diversifica a atividade econômica e ela busca promover o desenvolvimento de pequenos e médios municípios, porque a economia local, né, professora, lá fica melhor, não é? Com certeza. Então, por que, você sabe me responder, por que no Brasil foram criadas políticas que visam esse tipo de agricultura? Você saberia? Então vamos lá. As políticas públicas a favor da agricultura familiar, elas tiveram início no Brasil a partir de meados da década de 1990, né? Sendo que os fatores principais que motivaram o surgimento dessas políticas públicas foram, olha só, a crescente necessidade de ações governamentais em relação ao quadro de exclusão social e o fortalecimento dos movimentos sociais rurais, como, por exemplo, o movimento dos sem terra. Então, há anos atrás, essa questão aqui, professora, da exclusão social, então nós sabíamos que o produtor, ele simplesmente era aquele, ficava ali até esquecido, não é verdade? E agora, com essa questão da criação da agricultura familiar e essa participação dos 30% ser destinado à compra, isso aí veio a socializá-lo muito mais, não é? Com certeza, e também tem essa questão do êxodo rural, porque com o surgimento de novas tecnologias, de uma agricultura moderna, o agricultor ele ficaria praticamente obrigado a vir para a cidade, né? Isso. E na cidade ele não ia ter essa oportunidade de plantar. Então daí surgiu a agricultura familiar e que foi um benefício, né, para o agricultor, reduzindo essa questão da exclusão social e beneficiando as nossas escolas. É isso mesmo. Então, outra questão a ser levada em consideração pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, no sentido de promover o direito humano à alimentação adequada, é a agricultura sustentável, que busca por meio de métodos alternativos, tais como, olha o que nós falamos anteriormente, agricultura orgânica, não é, professora? O controle biológico e natural de pragas, o desenvolvimento e uma agricultura com menos prejuízo possível ao meio ambiente e à nossa saúde. Então são dois fatores muito importantes, meio ambiente e a nossa saúde. Isso aí nós temos que ter o compromisso. Então, dentro desses objetivos também está a criação de comunidades agrícolas mais lucrativas, ou seja, os conceitos de agricultura familiar e de agricultura sustentável estão intimamente ligados, construindo o ideal filosófico fortemente definido pelo governo e pelas comunidades que a praticam. E está crescendo essa questão dos grupos de agricultura familiar. Então, como a agricultura escolar deve usufruir dos benefícios que a agricultura familiar sustentável oferece? Você sabe me falar como que a comunidade escolar
ela deve usufruir desses benefícios? Bem, nós sabemos que as escolas públicas, elas recebem verbas do governo federal que são destinadas a compras de alimentos para alimentação escolar, sendo essa ação parte integrante do nosso querido PNAE, que é o Programa de Alimentação Escolar, certo? Então, quando as escolas recebem essas verbas que vêm para as escolas, elas vêm já por pessoa. Essas verbas, elas vêm baseadas no censo escolar do ano anterior que foi informado ao FNDE. Então, essa verba, ela vem específica. Se ano passado sua escola tinha 100 alunos, então a escola informou a FNDE 100 alunos, lembrando que o valor desse per capita recurso, ele é muito variável, vai de 30 a 60 centavos, dependendo. Ele vem, esse recurso, ele vem em cima desse montante de alunos referente ao ano passado, tá? Então, essas verbas, elas devem ser complementadas pelos governos locais e estaduais, ou seja, os estados e municípios devem repassar recursos financeiros para melhorar a qualidade da alimentação. Então, o recurso que o FNDE ele repassa para as unidades executoras, que são as secretarias, ele é de forma complementar. Então, compete aos estados e municípios assumir essa outra responsabilidade deles de complementar esse recurso para agregar ainda um valor nutricional maior à alimentação da nossa criança, de forma a atender, no mínimo, 20% das necessidades nutricionais dela no período em que ela se encontrar realizando suas atividades dentro do contexto escolar. Então, os responsáveis pela compra dos gêneros alimentícios de sua escola ou mesmo de todas as escolas do município, eles podem, juntamente com os membros da comunidade, desenvolver ações que promovam o incentivo desse tipo de agricultura e, por sua vez, adquirir alimentos com mais qualidade, contribuindo tanto para a saúde dos estudantes como para o desenvolvimento da região onde a escola se situa. Professora, quer fazer algum comentário? Não, professora, está muito bem colocado. Então, aquilo que eu falei, não é só o governo federal que tem a obrigação de destinar verbas para alimentação escolar. Aí nós sugerimos aqui, busque se informar se na sua escola, enfim, no seu município, se além do recurso que a escola recebe, se o município ou o estado, ele complementa, faz a outra parte dele, ou seja, a obrigação. Então, são duas obrigações, uma de um lado o governo federal, outros estados e municípios. Se eles fazem essa complementação desse recurso para aumentar esse recurso per capita e, obviamente, ser uma alimentação com muito mais qualidade, né? Então, aqui ele diz assim, informe-se se na sua cidade o governo está tendo essa atenção para complementar os recursos dessa alimentação escolar. E aí, você, querido técnico, você, como é uma peça muito importante na formação desses hábitos alimentares saudáveis das crianças, você deve desempenhar o papel de fiscal. Ou seja, aquele recurso que vem para a escola realmente, ele está destinado à compra, o que é gasto com ele é só os alimentos, porque a verba que vem para alimento tem que ser para alimento. Então, você, como futuro técnico, educador, facilitador, você também pode atuar como um fiscal a fim de garantir essa questão da segurança alimentar e nutricional, que é a oferta diária desses alimentos para suprir as necessidades dos nossos alunos, né? Para garantir, olha, uma alimentação escolar mais nutritiva. E aqui nós temos que o desenvolvimento sustentável, ele fundamenta-se nas dimensões econômicas, ambiental e social, as quais também fundamentam os conceitos de sustentabilidade e de segurança alimentar e nutricional. Então, todos nós, trabalhadores e educadores,
Na área da alimentação e nutrição, nós somos corresponsáveis por essa concretização do desenvolvimento sustentável e pela promoção da segurança alimentar e nutricional, não é, gente? Ação, tá? Sem esquecer da ação. Certo? Professora, algum comentário? Então, além de dar atenção para a agricultura familiar, né, uma forma de desenvolver a prática sustentável seria também consumir os alimentos orgânicos, que são livres, né, de aditivos químicos, são naturais e são cultivados de uma forma mais natural. Então, isso tudo está dentro do conceito de segurança alimentar e nutricional. Lembrando que o nosso futuro técnico, nosso aluno hoje futuro técnico, ele é responsável também por essa questão dessa segurança, né? Essa oferta da alimentação, ou seja, daquela preparação com qualidade, com amor também, né, professora? Que não adianta fazer de qualquer jeito, né? Então, com qualidade, com segurança, isso tudo reflete na aceitação também da criança, né? Isso mesmo. Então, a nossa aula, ela tem um pontinho aqui. Ficamos por aqui, nós vamos ter agora um espaço para que vocês possam desenvolver as atividades de vocês e retornaremos com as correções. Participem enviando suas dúvidas, suas respostas e para que possamos participar também nesse momento de interação, né, professora? Isso, não esqueça, qualquer dúvida, mande aqui no chat. Então, até mais.